O sol inclemente banhava a paisagem brasileira, exuberante e intocada, em tons de ouro e esmeralda. Rios serpenteavam por vales profundos, suas águas claras refletindo o azul de um céu sem fim. A natureza, em sua plenitude selvagem, parecia guardar segredos milenares, sussurrando histórias de um tempo imemorial. Então, a quietude foi quebrada. Um brilho fugaz. Uma promessa cintilante vinda das entranhas da terra irrompeu como um chamado irresistível. O ouro, a descoberta sussurrada de boca em boca, transformou-se em um grito que ecoou por todo o continente. Milhares de almas desesperadas e esperançosas começaram a convergir para as minas, atraídas pela miragem de riqueza instantânea. A febre dourada havia começado, uma promessa de ouro que se transformaria em pó para a maioria. Entre a multidão faminta por fortuna, destacava-se José, um jovem idealista com olhos que ainda guardavam a pureza do sertão de onde viera. Sua pele, marcada pelo sol e pelo vento, contava a história de uma vida de trabalho árduo, mas seu coração pulsava com uma esperança inabalável. No sertão, sua família esperava, seus rostos gravados em sua memória e servindo de combustível para cada gota de suor derramada. Sonhava em dar-lhes uma vida melhor, em construir um futuro onde a fome e a doença fossem apenas lembranças distantes. A ingenuidade da esperança era seu maior motor. Os primeiros dias nas minas foram um batismo de fogo. A dureza do trabalho era inimaginável. Os braços doíam, as costas curvavam-se sob o peso da terra e das pedras. A solidão era uma companheira constante, mas pequenos achados de pepitas, por mais insignificantes que fossem, reacendiam a chama da fé. O conflito interno era uma batalha diária entre a fé inabalável e a crescente exaustão física e mental. Mas o brilho do ouro escondia sombras muito maiores do que ele imaginava. Enquanto José cavava, alheio às manobras que se desenrolavam ao seu redor, Dona Isabel observava. Viúva de um fazendeiro, suas terras estrategicamente posicionadas próximas às minas, ela possuía uma inteligência aguçada e uma astúcia forjada em anos de sobrevivência. Sua motivação era clara: proteger seu legado e sua família da ruína que a morte do marido trouxera. Com olhos perspicazes, ela observava a loucura da corrida, a ânsia desenfreada dos garimpeiros e começou a planejar como lucrar com a necessidade alheia. Seus primeiros movimentos foram sutis, porém calculados. A venda de suprimentos essenciais, ferramentas, alimentos, água, a preços exorbitantes, explorando a desesperança dos homens que chegavam sem nada. Ela tecia uma teia de poder e controle, invisível para a maioria, mas firmemente estabelecida. Exausto e com os poucos recursos esgotados, José viu-se obrigado a buscar suprimentos na fazenda de Isabel. Lá encontrou-a, uma figura imponente, cujos olhos não demonstravam a mesma ingenuidade que os seus. Houve um breve momento de gentileza fingida, onde Isabel, com um sorriso calculista, viu em José não apenas um garimpeiro, mas um trabalhador forte e, sobretudo, explorável. Ela ofereceu ajuda, um empréstimo de mantimentos e ferramentas, em troca de uma porcentagem maior do que ele encontrasse. A desesperança de José, a necessidade premente de sobreviver e de continuar sua busca pelo sonho de sua família, o levou a aceitar o trato, uma decisão que o assombraria profundamente. A ajuda de Isabel era, na verdade, um contrato leonino, uma armadilha que o amarrava à dívida e à servidão. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O sonho dourado de José estava se transformando em um pesadelo de lama e suor. A vida nas minas tornou-se um ciclo vicioso e implacável. Cada dia amanhecia com a promessa de um novo achado, mas terminava com a dura realidade de que o ouro que encontrava mal cobria suas despesas crescentes. E pior, o que devia a Dona Isabel. A esperança, antes tão vibrante, agora se esvaía como água entre os dedos, substituída por um desespero corrosivo e uma raiva silenciosa que começava a consumir sua alma. Ele via outros garimpeiros, antes tão cheios de vida, sucumbirem à mesma rotina brutal,
seus corpos curvados e seus espíritos quebrados pelo trabalho incessante e pela falta de recompensa. A competição era brutal, cada pepita disputada palmo a palmo, gerando conflitos que frequentemente escalavam para a violência. Assaltos eram comuns, a lei da selva imperava e a vida valia menos que um punhado de pó dourado. José, antes inocente, aprendia rapidamente que a natureza humana, quando confrontada com a ganância e a escassez, revelava seu lado mais sombrio. Ele sentia a perda de sua própria inocência, a transformação de um jovem idealista em um homem endurecido pela luta diária. Enquanto a fortuna de Isabel crescia, a esperança dos outros minguava. Dona Isabel, com sua visão aguçada e sua astúcia inabalável, não perdeu tempo em expandir seu controle. Ela não apenas vendia suprimentos, mas comprava mais terras, estrategicamente posicionadas, e monopolizava as rotas de suprimentos que conectavam as minas ao mundo exterior. Sua motivação, antes focada na proteção do legado familiar, agora se transformava em uma busca insaciável por poder e segurança financeira, custasse o que custasse. Ela manipulava a oferta e a demanda com maestria, criando uma escassez artificial que elevava os preços a níveis exorbitantes. Os garimpeiros, já exauridos, eram forçados a pagar o que lhes era pedido, sem alternativa. Uma insatisfação crescente e uma revolta silenciosa fervilhavam sob a superfície do domínio de Isabel. Murmúrios de descontentamento corriam entre os barracos, mas o medo e a ausência de liderança mantinham a maioria em silêncio, submissa à sua teia de controle. O desespero de José atingiu um novo patamar quando uma carta de sua família chegou. As palavras, escritas com dificuldade, relatavam dificuldades ainda maiores, doenças que afligiam seus entes queridos no sertão. A culpa o esmagava. O sentimento de impotência era avassalador. Impulsionado por uma renovada e desesperada necessidade, ele trabalhou ainda mais, mas a situação parecia sem saída. Com a coragem que lhe restava, ele procurou Isabel, implorando por melhores condições, por um alívio em sua dívida, ou ao menos uma chance de enviar algum dinheiro para casa. Mas foi rechaçado friamente. Com um sorriso cruel, Isabel o lembrou de seu contrato, de cada cláusula minuciosa que o prendia. Ela o ameaçou com a dívida acumulada, com a possibilidade de perder tudo, inclusive a esperança de um dia rever sua família. Naquele momento, José percebeu a profundidade da armadilha. Não era apenas explorado, ele estava preso em uma rede de servidão sem fim. A traição se solidificava, a verdade de sua situação o atingia com a força de um martelo. No fundo do poço do desespero, José encontrou outros garimpeiros, com os mesmos olhos vazios e a mesma raiva contida. Homens cujos sonhos haviam sido roubados, suas esperanças pisoteadas pela mesma mão invisível. Um pequeno grupo começou a se formar, unido pela dor comum e pelo desejo ardente de justiça. O conflito central se intensificava, deixando de ser apenas um homem contra o sistema opressor e se tornando um grupo contra a tirania. Eles se reuniam em segredo, sob a luz bruxuleante de fogueiras, compartilhando histórias de exploração e acendendo a semente da vingança. O ouro que prometia liberdade agora forjava as correntes de uma vingança inevitável. Eles começaram a planejar um ato de retribuição contra Isabel e seu império, um plano que esperavam que pudesse, finalmente, libertá-los das correntes invisíveis que os prendiam. A noite prometia fogo e não apenas o brilho do ouro. O plano, forjado em segredo e sussurrado entre as sombras, estava pronto para ser executado. José e os garimpeiros explorados, unidos por uma raiva silenciosa e um desejo ardente de justiça, haviam mapeado cada passo. A tensão era palpável, cada nervo à flor da pele, mas a motivação era maior do que o medo. Não era apenas pelo ouro, mas pela dignidade roubada, pela liberdade que lhes fora negada. A invasão do armazém principal de Dona Isabel, o coração pulsante de seu império de exploração, era o primeiro e mais crucial passo. Nele estavam armazenados os suprimentos que ela vendia a preços exorbitantes e os registros de dívidas que escravizavam tantos. Sob a luz tênue da lua, que mal furava a densa folhagem, eles se moveram como sombras,
seus corações batendo em uníssono, a adrenalina correndo em suas veias. Cada passo era calculado, cada movimento, um elo na corrente de sua vingança. O cheiro de terra molhada e a expectativa do confronto iminente preenchiam o ar. A quietude da noite foi abruptamente quebrada. José e seu grupo, após conseguirem romper as frágeis defesas, encontraram-se frente a frente com os capangas de Isabel. A luta foi tensa e dramática, uma explosão de corpos, gritos e a fúria acumulada de anos de opressão. Facas brilhavam sob a luz da lua, e a vida, que já valia tão pouco nas minas, agora estava em jogo de uma forma ainda mais brutal. Em meio ao caos, José avistou Isabel, que observava a cena de uma sacada, seus olhos arregalados, o semblante antes tão inabalável agora tingido de choque e fúria. Ele se lançou em sua direção, a raiva o impulsionando. "Você nos explorou, nos roubou a vida, a esperança." Ele bradou, suas palavras carregadas de toda a dor que sentira. Isabel, no entanto, não recuou. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora carregavam um brilho complexo, quase de desespero. "Você acha que sou diferente de vocês?" Ela respondeu com a voz embargada, mas firme. "Eu também fui vítima. Meu marido, meu legado, tudo me foi tirado por este mesmo sistema. Minha dureza é uma armadura, a única forma de sobreviver e proteger o que me resta." A revelação atingiu José como um raio. A mulher que ele tanto odiava, que personificava a exploração, também havia sido ferida. A verdade revelada era ainda mais pesada que o ouro. O confronto não era mais de bem contra o mal, mas de dor contra dor, de sobreviventes de um sistema cruel que os havia moldado de maneiras diferentes. Diante daquela revelação inesperada, José teve uma escolha a fazer. A chama da vingança, que antes ardia com tanta intensidade, vacilou. Destruir Isabel completamente significaria apenas perpetuar o ciclo de dor e ressentimento. A superação pessoal de José manifestou-se naquele instante. Ele não se tornaria o monstro que o havia explorado. Sua decisão foi clara: não destruir Isabel, mas expor suas práticas. Buscar uma forma de justiça que beneficiasse a todos, não apenas a ele. O conflito central encontrou sua resolução não em uma vitória total, mas em uma mudança de paradigma. O verdadeiro tesouro não estava no ouro, mas na humanidade resgatada. José, com o apoio dos garimpeiros, conseguiu expor a teia de manipulação de Isabel às autoridades, forçando uma reavaliação das práticas de exploração. As consequências das ações de José e do grupo não trouxeram o fim da exploração, mas uma diminuição significativa. Novas regras foram estabelecidas, fiscalizações mais rigorosas implementadas, e o poder absoluto de figuras como Isabel foi abalado. Dona Isabel, embora não arruinada, perdeu grande parte de seu poder e influência. A humilhação pública e a perda financeira a forçaram a reavaliar suas ações, talvez entendendo pela primeira vez o custo humano de sua impiedade. José, por sua vez, não voltou para sua família com sacos de ouro. Ele retornou ao sertão, não rico em metal, mas rico em experiência, em dignidade e na certeza de que havia lutado por algo maior que a riqueza material. A corrida do ouro no Brasil foi, para a maioria, uma ilusão, uma promessa quebrada. Mas para José, foi o caminho para a redescoberta de si mesmo, para a compreensão de que a verdadeira liberdade residia na justiça e na integridade. A corrida do ouro existiu e quase ninguém ficou rico. Mas a história de José e a luta pela justiça ecoaram muito além do brilho fugaz do metal, tornando-se um lembrete perene de que a humanidade, mesmo nas profundezas da ganância, pode encontrar seu próprio valor.